Para quem acompanhou a aula aí do professor Renato, eu também estava acompanhando, eu só não estava comentando porque eu estava preparando aqui para vocês. Mas a aula dele foi muito boa, muito bom vocês prestarem atenção em tudo que ele disse, porque, querendo ou não, ele já começou a falar de estrutura. E adivinha do que eu vou falar com vocês? Estrutura! Uhul! Eu sei que não é legal, gente, mas bora, vamos lá. Vamos dar mais uns 5 minutinhos para o pessoal chegar, atualizar a página, tudo aí. Enquanto isso, acenando para vocês. Eu vou acenar com essa mão, que é tchau Diniz, né? Que é só para acenar mesmo. Não me toquem, brincadeira. Eu tô olhando pro lado, gente, porque eu tô acompanhando vocês daqui. Porque eu uso o celular para gravar e é meio longe. E eu não enxergo. Não sei se vocês perceberam. Então eu tô acompanhando vocês por outra tela. Vamos lá, vamos lá. Vamos chegando, povo. Vamos chegando, vamos dando um oizinho. Para enfatizar, gente, essa aula, a princípio, é para as turmas que são iniciantes, ou seja, as salas 3 e 4. Porém, entretanto, todavia, pessoal da sala 1 e 2, aproveitem para assistir essa aula como uma revisão, porque vocês já tiveram a aula. Para as salas 3 e 4, é a primeira aula, então, né, seria bom que vocês prestassem mais atenção ainda. Referente à atividade e material de apoio, dessa vez eu coloquei lá porque eu vi que tem gente que ainda está com uma dificuldade de conseguir acompanhar as lives. Então, os materiais de apoio e as atividades, elas vão ser liberadas daqui, acho que 15 minutos, meia hora, alguma coisa assim, 2 horas da tarde, eu não lembro o horário que eu coloquei. Porque eu sou dessas. Eu falei, vou esperar começar a live, a gente vai liberando aos poucos. Então, no meio da live, o material já vai estar lá para vocês. No final da aula, o material já vai estar lá para vocês. O vídeo vai ficar salvo e vai para o YouTube depois. Não precisa ficar desesperado, não precisa chorar, tá bom, gente? Isso vai ser salvo, isso vai dar para assistir mais 200 vezes. Vocês vão poder ver minha carinha 40 mil vezes se vocês quiserem. Fiquem à vontade. Se bem que, né, isso é meio desesperador, mas bora lá. Vamos ver como estamos. Ó, eu falei que ia dar 5 minutinhos, então, né, ainda falta 2. Enquanto isso. Hoje aqui, ó, num ritmo mais praieiro, né, um ritmo mais de boa. Aproveitando que as coisas, a gente tem que tentar ver a situação que a gente está de um jeito um pouco mais leve, então vamos deixar a coisa leve, né? Dessa vez vamos conversar aqui do chão mesmo, vamos, né? Se joga aí, povo. Da outra vez eu tava de calça, tava com frio. Ó que lindo, eu já não tô mais com frio, minha mão continua machucada, mas é que não dá pra escrever com aquele negócio, então, né? Tive que tirar, mas eu tô viva, tá, galera? Vamos ver o que mais. Cenário São Tomé das Letras. Cenário total, tipo, gente, natureza, good vibes. Quem vê, né, esse cenário good vibes pensa que eu sou a pessoa mais tranquila do mundo e que eu não sou super estressada. Aí, gente, enquanto a gente tá no oizinho. Nós estamos com 23 visualizadores. Cadê o povo que era pra estar nessa aula? Que eu sei que tem mais do que isso. Porque, achem vocês ou não, mas eu tenho a minha própria listinha de presença, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa muito organizada. Então não adianta querer passar a perna em mim, que tá tudo anotado. Quem tá me enviando as atividades por e-mail, quem tá enviando pelo Class, quem tá enviando no WhatsApp, que não é muito certo, mas quem tá enviando atividade no meu zap pessoal, eu tô anotando tudo, tá? Ninguém foge de mim. Hello, hippie total, japa. Hippie pensa, eu sou a mais gótica de todas, hippie. De colorida aqui, minha gente, só as canetinhas mesmo, porque, ó, se pudesse eu andava de preto todo dia. Vamos lá. Bom, gente, eu falei que eu ia dar 5 minutinhos, né? Acho que eu já dei 5 minutinhos. Quem entrou, entrou. Quem não entrou,
vai entrar e vai pegar o assunto no meio, mas tudo bem. Depois é só olhar no YouTube que vai estar lá pra vocês. Bom, meu povo, vamos começar. Eu gosto de um drama, né? Eu gosto de uma coisa. Então, assim, ó, já vim pronto pra vocês mais dramas, pra vocês chorarem bastante depois disso aqui. Ai, que horror, gente. É muito simples, galera. O professor Renato começou a falar aí de estrutura na aula dele e... Só que a estrutura dele, com certeza, tipo, ele tá explicando toda a parte inicial da comunicação, né? A parte do comunicador, a parte do ruído. Então, assim, são informações muito boas, viu, gente? Depois, eu acho até que eu vou conversar com esse professor Renato pra gente fazer uma live juntos falando sobre esses assuntos, pra ficar bem legal e bem dinâmico pra vocês, tá? Mas, por enquanto, eu fico só com a minha parte mesmo, que, né? Vamos só pra redação. E aí a gente vai falar da estrutura textual, tá, galera? A gente não vai falar desses outros parâmetros aí. A gente vai ficar só com a parte da estrutura textual. Como escrever, como colocar isso no papel, tá bom? Exatamente, é que tem o cabelo azul, gente, mas é só o azul. Eu tô com um rosinha hoje, porque falei, vamos colocar umas corzinhas, né? Porque senão o pessoal vai achar que eu sou a demônia, né? Acorda já com a cara toda cagada no preto. Tipo, não é assim também, né? Vamos lá. Pessoal, vamos começar pelo simples, né? Nós temos, claro que a gente tem muito mais, né? Mas assim, nós temos principais 6 tipos de estruturas que a gente mais vê. Então, como eu já disse, a gente tem mais? Óbvio que a gente tem mais. Só que as que a gente mais vai achar são as que eu coloquei aqui para vocês. Ou seja, a gente tem o fichamento, a gente tem a redação narrativa, o texto narrativo, nós temos o texto e a redação descritiva, nós temos o dissertativo expositivo, temos o dissertativo argumentativo e o texto injuntivo ou institucional, tá? Eu vou explicar certinho quais são o quê, quem são, por que são, onde vivem, como se reproduzem. Calma. Mas, uma informação muito importante, gravem isso. Tirando isso aqui, o pessoal confunde poesia, prosa, épico, dramático e lírico como estrutura textual. Isso não é uma estrutura textual, é uma estrutura de gênero textual. Então, assim, não é uma narrativa ou é uma redação épica, uma redação dramática, um texto dramático. Não. Se entrar poesia, prosa, épico, dramático e lírico, gênero. Eles são gênero literário, tá? Aí quem vai explicar isso pra vocês é o professor Renato. Então, prestem atenção. Tá vendo como as duas já começam a se confundir e entrar em contato uma com a outra aí, viu? Vamos lá. Vamos falar do fichamento. O que é o fichamento, galera? Eu tô com 2 lousas, porque eu sou dessas. Eu tenho... pra já não ter problema. O que é o fichamento? O fichamento, normalmente, o pessoal fala que é o resumo, né? Mas não é bem por aí. Por quê? No fechamento, a gente precisa de referência, a gente precisa das palavras-chave, ou melhor, palavras-chave. Eu falei ao contrário, né? Vocês entenderam? É isso que interessa. Nós temos a síntese, nós temos aqui os links, e aí a gente vai ter aquilo que vocês adoram fazer na vida dos outros, no Facebook, no Instagram, na Piraporinha do Sul, no Zap Zap, que é o nosso comentário. Então, ó, vamos lá. Quando a gente fala do fichamento, ó, tô
ter na estrutura dele a referência, a palavra-chave, a síntese, o link e o comentário. O que seriam cada uma dessas coisas, professora? Você é louca? Não, não sou louca. Quer dizer, eu sou, mas... né? A referência nada mais é que o autor, seja o filme, seja o livro, seja um texto tirado do PDF, seja a referência de vocês. Por exemplo, num texto jornalístico, a referência é um meio de comunicação, ou seja, eu li isso no site da Folha. Então a referência é o autor que escreveu isso lá na Folha. Então, por exemplo, eu escrevi um texto como jornalista para a Folha falando sobre o coronavírus. Se eu for fazer um fichamento sobre isso, na referência, vocês vão ter que colocar o meu nome, que eu faço parte da Folha, que foi feito essa publicação na data tal. Então, assim, tem toda uma estrutura chatinha. Normalmente, quando a gente vai fazer esse tipo de referência, a gente tem que começar pelo sobrenome. Gente, eu tô me usando de exemplo porque é mais fácil, tá? Mas aí, por exemplo, mas professora, eu tenho 3 referências, como é que eu falo? Você vai falar das 3. Sempre lembrando, nome, o meio onde ele está publicado, ou o nome do livro, o nome do filme, ou seja lá qual for. Aí, por exemplo, hoje é dia 28. Então, como é que vai aparecer a referência? Vai aparecer assim, ó. O nome, ou melhor, o sobrenome, vírgula, o nome. Depois vai vir o meio de comunicação, que é o exemplo que eu estou usando. E a data que isso foi retirado. Quando é que você leu, ou no caso, se fosse um livro, quando é que esse livro foi publicado? Qual é a edição dessa publicação? Então, a referência ela vai vir assim para vocês, tá, pessoal? Agora, palavras-chave. Voltando lá na frente da luzinha, ó. Vou até segurar isso aqui, vai, que aí vocês conseguem. Opa, peraí, que a pessoa é meio dislexa, gente, que eu tô olhando de um lado e fazendo de outro. Né? Então, palavras-chave. Como seriam as palavras-chave? Como eu usei como exemplo que a gente está falando do coronavírus, então, quais seriam as palavras-chave para falar sobre o coronavírus? Doença, pandemia, gripe, problema respiratório, tudo aquilo que vai ter no seu texto, que tenha lá na publicação, você vai colocar de palavra-chave. As principais, claro, porque senão é mais fácil eu escrever o texto inteiro lá, né, gente? Não é bem assim. Depois a gente vai para a síntese. O que acontece aqui na síntese, gente? A síntese, que é diferente do comentário, a síntese. Você vai fazer aí, sim, o resumo de tudo que está sendo dito ali. Porém, fazer o resumo do que está sendo dito ali não é a mesma coisa que você falar com as suas palavras, deixar o seu argumento ou o seu ponto de vista lá. A síntese é apenas o que está sendo dito lá. Você não vai opinar aqui, beleza? Agora, links. Opa, ó, o dedinho. Links. Uma hora eu acerto, gente. Os links. Os links, ele pode ser entendido como? Se você tirou da internet, você vai colocar o site. Se você usou mais de um lugar, ou o seu texto se relaciona com algum outro, você vai colocar no link. Por exemplo, para falar de pandemia, eu tenho que falar sobre tal assunto. Sobre, sei lá, doenças no ano de 1800. Que existe um outro texto sobre isso, que foi um link que eu tive, que foi uma coisa que se conectou com o que eu estou fazendo. Então, é aí nessa parte que a gente vai comentar. Aí, por exemplo, eu sou uma pessoa inquieta, gente, eu vou mudar de posição várias vezes, tá? E aí, no comentário,
É o que o professor falou. No comentário, aí sim vocês vão pegar isso aqui que vocês fizeram na síntese, que vocês leram, que vocês escreveram, que vocês interpretaram, e aí sim vocês vão poder fazer um comentário sobre a obra. Um comentário sobre a matéria, um comentário sobre o que vocês acharam ali qual é a sua interpretação do que você lê. Beleza? Peraí que tem uma perguntinha aqui. A referência do fichamento tem a mesma ideia das referências bibliográficas que costumam colocar no final dos trabalhos, né? Exatamente. Então, assim, é a mesma coisa que você põe lá no finalzinho do seu trabalhinho de escola, escrito lá, bibliografia. Aí você põe todos os livros que você usou, que não. Essa norma BNT é a mesma que acontece aqui, gente. Isso se chama norma BNT. E ela acontece aqui na referência. A referência é do mesmo jeito que você vai colocar o bibliográfico, você vai colocar aqui. Então, é bem por aí. Deixa eu ver mais alguma coisa? Não, por enquanto só isso. Então, esse daí é o nosso fichamento, tá? O fichamento é mais para essa ideia de fazer um resumo mesmo, de você ter um meio mais crítico. Porque ali, depois, na hora de você fazer o... Opa, cadê essa luz? Na hora de você poder fazer aqui o comentário, galera, você vai precisar ser mais crítico. E para você ser crítico, você precisa, pelo menos, de uma referência. Não dá pra você ser crítico de alguma coisa sem você, ter uma base. Não adianta eu, por exemplo, eu querer falar de coronavírus, sendo que eu não entendo nada do assunto, não li nada sobre o assunto, e querer fazer um texto crítico. Não vai rolar. Então, para quando você tem essa necessidade de fazer esse ponto crítico, o fichamento ele serve bem, tá, galera? Funciona bem como resumo mesmo. Opa, nessa. Agora a gente vai pro narrativo. Gente, o narrativo, ele já é um outro esquema. A minha colinha, gente, porque eu não consigo acessar o PDF junto com vocês. Aí a gente vai pro narrativo. No narrativo, deixa eu só, senão eu me perco, aí eu vou falar coisa errada pra vocês. É isso mesmo. Então, no narrativo, o que acontece? É quando a gente começa a escrever um texto para contar alguma coisa que a gente está vendo, para contar o que está acontecendo ali. Entre o narrativo e o descritivo, existe uma pequena alteração. Assim, eles são muito parecidos. Professor, nossa, mas eles parecem tanto, parece que é a mesma coisa, não está entendendo nada. Gente, eles são parecidos, não significa que é a mesma coisa, tá? Até porque, assim, né, aquela velha história, se fosse tudo a mesma coisa, não tinha nome diferente, né? Deixa eu ver aqui. Então, professor, eu não peguei a parte das palavras-chave no caso. As palavras-chave seriam para deixar a redação mais direta. Então, isso daí, gente, a gente tá falando de fichamento, viu? No fichamento, ele segue mesmo um padrãozinho, como se fosse uma tabelinha de Excel. Ele tem que estar escrito bonitinho, assim, ó, na tabelinha de Excel. Depois vocês vão, o PDF, eu deixei um PDF para vocês darem uma olhada lá no material do Google Class, no Google Sala de Aulas, desculpa. E lá no Google Sala de Aulas ele mostra certinho como é a tabelinha. Então, lá dentro de palavras-chave, é igual quando você literalmente abre um livro, ele tem umas palavras-chave. Por quê? Isso para um catálogo depois, quando alguém falar, putz, eu preciso de uma coisa que fale sobre o coronavírus, pandemia, o seu vai aparecer dentro das outras pessoas quando isso é publicado. Então, para isso que serve essa parte das palavras-chave, para você poder deixar lá o link com os principais assuntos que você quer onde o seu texto apareça. Só não vai adiantar, gente, tá falando de coronavírus e querer colocar que o seu texto apareça no, sei lá, numa redação crítica de filme, que não tem nada a ver, entendeu? Então, a palavra tem que ser coerente com aquilo que tem de texto lá na sua mão, beleza? Gente, pode mandar perguntas, que conforme eu conseguir lendo, eu vou respondendo, tá? Então, assim, pessoal, pulando agora pro texto narrativo e descritivo, eles têm uma pequena alteraçãozinha, uma pequena, uma vírgula aí que a gente fala que é diferente. O texto narrativo, ele conta uma história. O
O texto descritivo também pode contar uma história. A diferença de um para outro é que essa narração aqui, que ela vai vir linear, vai ser uma coisa ali que está acontecendo na hora. Então, por exemplo, um texto que a gente poderia fazer agora. Estava assistindo a aula da professora Thaís, que estava falando sobre... Eu estou narrando o que está acontecendo. Então, isso está acontecendo em tempo real. Ele é linear, está acontecendo agora, é isso aí. O descritivo, o texto descritivo, ele é diferente porque ele vem com detalhes. Então, diferente do narrativo, aí já seria assim: estava às 2h da tarde assistindo a aula da professora Thaís, que estava sentada no chão com os cabelos soltos. Conseguem ver a diferença? A descrição ela vai ser muito minuciosa sobre o lugar, o objeto, característica da pessoa, sobre a própria pessoa. Então assim, o descritivo, ele literalmente vai descrever todos os detalhezinhos, seja em tempo real, em tempo linear ou não. Já o narrativo, ele não tem essa descrição toda, ele não entra tanto em detalhe, ele já é mais geral, ele só está narrando. Estava assistindo a aula da professora Thaís, acabou. Já descrevi o que aconteceu, já narrei para você o que aconteceu. Então assim, ele é mais simplesinho, tá, galera? Deixa eu ver. É que eu sempre acho que tem alguma pergunta, eu paro pra ver e eu já respondi. Outra coisa, dentro aqui do narrativo, ele tem algumas indicações de quando ele acontece de um jeito mais comum. Então assim, normalmente vocês vão ver num texto narrativo que, além dessa indicação do tempo linear que eu falei para vocês, de que está acontecendo agora e eu só estou falando o que aconteceu e acabou sem detalhes, normalmente você encontra o texto inteiro em pretérito perfeito. Beleza? Então aí mais um toque. Depois, no descritivo, ele já é mais comum, digamos assim, com relatos mais com coisas simultâneas, tipo, tá acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto o narrativo ele vai só simplesmente te narrar um fato, contar uma história, o descritivo ele tem que estar meio que acontecendo ali naquela hora, porque assim, ele muda, a descrição ela muda. Porque assim, eu posso de repente, a professora Thaís iniciou a aula com os cabelos soltos. E de repente eu vou prender o cabelo, pronto. No narrativo, você já explicou que você estava assistindo a minha aula. No descritivo, você está contando que você, enquanto você assistia a minha aula, eu estava com o cabelo solto e que de repente eu prendi. Então, conforme ele vai acontecendo, ele já vira um texto descritivo. Ele já não é mais narrativo. Conseguiram entender, gente? Por favor. Comentem aí pra mim, pra eu ter noção de que, de que eu não preciso explicar de outra maneira. Porque isso acontece também, gente. Às vezes vocês não entendem. Pode mandar pra mim, olha, professora, tem um jeito melhor de explicar? Porque eu não entendi muito bem. Então, joinha se vocês estão entendendo e joinha pra baixo se não estão entendendo, tá, gente? Eu preciso da interação de vocês pra saber o que tá acontecendo. Eu não tô vendo vocês, infelizmente. Eu quero saber. Eu estou acompanhando em tempo real. Aí, primeiro joinha. Saber. Que parte você precisa que eu explique de outra maneira? Qual é a dúvida? Que aí é mais fácil pra mim. Gente, hidratem-se, tá? Não é porque vocês estão em casa que é pra ficar só das... Hidratem-se, mantenham o corpinho de vocês hidratado, porque isso também é muito bom pra, né, a imunidade não baixar, não ficar tudo dói. Sim, a live fica salva, ela fica salva aqui hoje, 24 horas, e depois ela vai pro YouTube. Eu mesma coloco. Por isso que só fica no final da noite, tá, gente? Porque até o vídeo subir, porque como ele é pesado, então as aulas elas ficam 24 horas no Instagram e depois no
meio-dia vocês já encontram ela no YouTube. MD Faria, ela falou que ela precisava de outro. Vamos lá. Narrativa, a diferença. Então vamos lá, MB Faria. A diferença entre o narrativo e o descritivo. De novo, pessoal. Texto narrativo é igual a gente conversando aqui, ó. Eu tô narrando para vocês que existem esses tipos de texto que na hora de escrever o narrativo, você vai lá tá contando uma história. Você vai estar narrando fatos que estão acontecendo. Então, quando é que ele vira descritivo? Quando você começa a entrar em muito detalhe. Por exemplo, estou assistindo a aula da professora Thaís. Isso é uma narração. Estou assistindo a aula sobre redação, sobre estruturas textuais que a professora Thaís, sentada no chão, está dando. Você já está começando a descrever a cena. Melhor assim? Melhor, pior? Vai me falando que aí eu vou mexendo aqui, gente. Vamos ver o que mais. Bom, enquanto não ouvir, eu vou pular pro próximo, tá, gente? Enquanto vocês não falam, eu vou pulando qualquer coisa, eu volto, tá? Ah, entendeu? Beleza, então, menos mal. Aí a gente vai agora pro dissertativo expositivo. Textos e redações dissertativas expositivas nada mais são do que um texto reflexivo. Ele vai falar sobre um tema. Então, ele vai expor um tema específico. Por exemplo, vocês fizeram um texto para mim sobre a legalização do aborto. Como a gente ainda não tinha entrado nos tipos textuais, ele poderia ser considerado um dissertativo expositivo. Pelo menos muita gente acabou fazendo ele assim. Por quê? Porque vocês fizeram ele expondo apenas a opinião de vocês. O do meu futuro, a mesma coisa. Vocês apenas colocaram ali, vocês escreveram a situação, só que vocês colocaram a opinião de vocês. Vocês não usaram nenhuma referência para falar no texto, vocês não... Então, assim, quando você simplesmente expõe o seu ponto de vista, você expõe a sua visão, ele já é dissertativo expositivo. Dissertativo, gente, é porque estou dissertando, estou descrevendo sobre. E o expositivo, porque eu estou expondo a ideia de. Eu fico me assustando com os joinhas e os acenos, porque eu sempre acho que vai vir alguma coisa e eu fico, e não é nada. Outra coisa. Aí, esse aqui, tá vendo que só muda a última palavrinha? Por quê? O esquema de texto, a tabelinha lá que você usa para escrever, é a mesma, não muda. Então, eu vou primeiro pular para cá, antes de ensinar esses aqui a como dissertar neles, tá? O que seria um injuntivo e um institucional? Um exemplo básico, lindo, que é o que a gente mais vê de injuntivo institucional é o manual de usuário. Quando você compra um produto, você recebe um manual. Ó, é difícil, hein? Esse aqui é o pior de todos, hein, galera? Por quê? Por que ele entra aqui? Porque ele é um texto que apenas dá diretriz de como deve acontecer alguma situação. Então, por exemplo, os textos que estão vindo lá do Ministério da Saúde, eles estão informando para vocês que não saiam de casa, lavem as mãos, usem álcool gel. Eles estão dizendo para vocês o que tem que ser feito. Então, quando ele dá essa diretriz de como agir no texto, ele entra aqui em injuntivo e institucional. Aquele textinho do nossos compromissos, quem somos, é tudo aqui, ó.
Porque ele está te dando uma diretriz de como aquilo funciona ou de como deveria funcionar. Tranquilo essa partinha? Vamos ver. O que mais a gente pode falar dela? Que eu já pulei direto para a parte do que é. Aqui também, gente, nesse injuntivo institucional, a linguagem ela é muito direta e reta. É o famoso direto e reto. Então, assim, é esse ponto. Manual de usuário tem coisa mais do que manual de usuário. Clique no botão 1 para ligar o dispositivo. Meu, é direto e reto, é isso e ponto. Se você fizer de outro jeito, não vai funcionar. Porque ali ele já está dizendo como que você tem que agir. Ok? Agora vamos lá. Deixa eu agitar o meu bastão. Mentira, isso aqui é um giz. Giz líquido, gente, ele é bom porque, né, não causa alergias. Mas ele é ruim porque às vezes você tem que ficar fazendo isso para ele funcionar, para ele pegar. Mas é a vida, não é mesmo, minha gente? Então vamos lá. Agora eu vou voltar aqui, ó, para o dissertativo expositivo e para o dissertativo argumentativo. Como eu disse, o jeito do texto acontecer é o mesmo, beleza? Então assim, ó. Nos dois, a gente vai encontrar a mesma coisa. Aí, ó, tá vendo? A gente encontra a mesma coisa nos dois tipos, no jeito de escrever, viu, gente? Não é que eles sejam a mesma coisa, mas é o jeito de você escrever eles é que é igual. Vamos lá. E eu acabei de errar a palavra que eu mais escrevo. Porque é isso que acontece quando a gente está, né, desesperado para o negócio funcionar, a gente faz umas coisas dessas, gente, não tá tudo certo. Vamos lá. Gente, é fofo, vai. São só 3 etapas, ó. 3 etapas. Vou botar até um xizinho pra vocês saberem que são só 3 etapas. E que elas têm que acontecer nesta ordem. Beleza? Não pode ser... não. A ordem dos fatos é essa. Eu tô indo muito pra lá, né, gente? Eu tô apegada com o lado de lá. O que acontece no dissertativo expositivo e no argumentativo, minha gente? Essa é a estrutura do texto. A gente vai ter uma introdução, a gente vai ter depois, aqui ó, em segundo, o desenvolvimento, e aí a gente vai para a conclusão. Acabou, não tem o que discutir. Eu vou deixar até aqui do ladinho, ó. Vou por em cima, se não cair, né, porque eu sendo eu. Eu falei que vai ficar, vai ficar. Então é o seguinte, gente. Aqui, eu vou deixar aqui para vocês não esquecerem que os dois acontecem da mesma forma, não muda. A diferença é que no expositivo você vai expor a sua situação aqui na introdução, que é um resumo. A introdução, nesse caso do expositivo, nada mais é que um resumo do que é o texto. Então não adianta eu começar a escrever aqui na introdução e ir desleixando que nem uma doida da varrida, tá? A introdução ela serve apenas
como um resumo do que vai ser o texto. Aonde que eu vou poder escrever então que nem uma doida da barriga, professor? No desenvolvimento, gente. Porque no desenvolvimento é onde você, literalmente aí você vai expor a situação inteira. Aqui, vamos usar um exemplo aí do coronavírus de novo, porque senão fica muito fácil eu ficar falando que você já tem que fazer da lição. Então, aqui na introdução, o que eu ia expor sobre o coronavírus? Estamos sofrendo uma pandemia que está acontecendo no país inteiro, a pandemia chamada como Covid-19, Essa é a minha introdução. Acabou. Eu só vou introduzir o que está acontecendo. O desenvolvimento do assunto. Como começou? Qual foram os primeiros casos? O que foi acontecendo? Qual a situação atual? Aí no desenvolvimento. Porque aí a gente está começando a falar sobre o assunto. Aí eu vou dar mais informação para a pessoa. Tipo, ó, tô te contando que é assim que está acontecendo o bagulho, entendeu? Então aqui, ó, introdução, ó, existe um negócio chamado coronavírus. Desenvolver, ele está acontecendo dessa maneira, gente. E aí a gente vai para a conclusão, que é o que estão sendo tomado de medidas no caso. Então, de novo, usando o coronavírus como exemplo, galera. Introdução seria o quê? Ó, a gente tem um vírus novo aí que se chama coronavírus, hein? Desenvolvimento. Ele começou em tal lugar, assim, a situação era essa, e aí, por causa de, morcego, por causa de não sei o quê, porque, cada hora falando que é uma coisa. E aí, na conclusão, e por conta disso, a gente está sofrendo aí com o afastamento, as pessoas têm que ficar em casa, as pessoas não podem sair na rua, estão na quarentena, Isso é o expositivo, galera. Eu estou expondo os fatos. Eu estou expondo o que é. Não tem como mudar. A situação é essa. Não tem opinião. Ok? Dissertativo expositivo. Não tem opinião. Mesmo na conclusão. Nem sempre a conclusão, gente, é a mesma coisa que opinar. Então, assim, no expositivo, a conclusão, ela não é a sua opinião. Ela é a conclusão do que está acontecendo de acordo com o assunto que você está tratando. Está tratando. Beleza? Até aí, ok? Vamos ver aqui. Muito obrigada, Amanda! Eu adoro elogios, gente. Muito obrigada. Mas não adianta usar isso como barganha comigo não, tá? Só pra avisar. Gente, beleza? A parte aí do expositivo. Expositivo, ok. Se pelo menos umas 5 pessoas fizeram ok, eu já sei que tá ok mesmo. Ó, 1, mais 4, mais 4, mais 4 aqui, que aí eu sei que tá indo. Mais 3. Mais 2. Não, mais 3, mais 2, agora mais 2. Vamos lá. Aê, eu já sei que vocês entenderam. Gente, deixa eu só dar uma olhada aqui. 2h20. Porque, eu tenho que ficar de olho no horário, porque senão vai cortar a transmissão no meio. E aí vai ficar aquela coisa meio chata, né? Vamos lá. Continuando então agora pro último, o mais legal, o mais importante, o mais top das galáxias, o mais que vocês vão ver pro resto da vida. Esse aqui, gente, ele é... Só pra vocês entenderem porque que eu tô funcionando, é que eu tenho um monte de canetinha dessa. Aí eu tô procurando a cor, porque a pessoa é cega. Eu tô do lado e não tô enxergando. Gente, vamos lá. Ó. Esse aqui, 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 ó. Tá vendo esse aqui? Tá vendo esse aqui? E esse aqui, ó. Esse. Esse aqui, hein, galera? Tá vendo esse aqui? Viram legal? Deu pra ver? Deu pra ver bem. Deu pra ver. Tá bem visualizado aqui, né? Argumentativo. Visualizar. Então tá bom. Isso é o que vocês vão fazer no Enem.
ou em qualquer outra redação de vestibular. É isso. É o argumentativo. Nossa, professora, mas pra que esse escândalo de seta? Pra que tudo isso? Porque, gente, apesar de eu ter trazido para vocês aqui 6 tipos mais vistos, até porque, assim, isso aqui ajuda vocês, às vezes, até fazer texto para estudar. Então, por isso que a gente traz, por isso que a gente explica. Fichamento, esses aqui, como se fosse manual, são os melhores para você fazer na hora que você está escrevendo. Então, assim, resumo, fichamento, eles existem, eles acontecem na vida de vocês, mas infelizmente vocês vão fazer textos para Enem e vestibular. E nesses textos, a gente precisa ser escroto desse jeito e riscar indo para vocês entenderem que, assim, é isso aqui que a gente vai cobrar, galera. É isso aqui que a gente vai cobrar. É isso aqui que o maldito lá no dia do Enem vai querer que você faça. Não adianta você fazer outra coisa. Ai, professora, mas eu odeio. Ai. Não fui eu que criei as regras. Eu apenas as obedeço. Igual vocês. Só que não, né? Que eu tô ligada que tem um monte de gente aí que, regras zero, né? Argumentativo, super pintado para vocês não esquecerem, beleza? O que é o bendito do argumentativo? O bendito do nosso texto argumentativo nada mais é que segue o mesmo desenvolvimento, galera. Vou até tirar daqui e vou colocar na focinha de vocês de novo, Eu sei que tem uma luz amarela batendo, mas é porque a iluminação aqui é meio fraca, meu povo, Então vamos fazer assim, Esse é o jeito que vocês têm que fazer a redação dissertativa argumentativa no Enem. Se vocês fugirem disso aqui, esqueçam a nota máxima de vocês. Eles precisam que seja feita dessa forma, galera. Eles precisam que seja assim. Porque assim é o melhor jeito de avaliar. Querendo ou não, é o melhor jeito de avaliar. E isso aqui não é só no vestibular e no Enem. Isso aqui vai aparecer lá na faculdade, na hora do TCC e na entrega de trabalho, tá? É assim que vocês vão fazer. É assim que vocês vão fazer. Não tem jeito, não adianta fugir. É igual matemática, não adianta fugir. Ela aparece, desgraça. Yara que me perdoe, mas, né? A matemática, a querida da matemática, ela aparece. Então vamos lá, gente. No texto argumentativo, a gente precisa da introdução e do desenvolvimento da mesma maneira que é feito no expositivo. A mudança vem na conclusão, ok? E um detalhe do desenvolvimento. Então vamos começar lá do comecinho, para não dificultar. Comecinho, Lembra dessa palavra aqui, intro? Que é introdução? Tá, vamos começar daqui. No texto argumentativo, a nossa introdução, ela vai ser a mesma coisa. A gente teve um debate sobre o coronavírus. Então a gente vai ter que aqui contar sobre o que a gente está debatendo. A gente debateu sobre o coronavírus. O coronavírus surgiu por causa disso, está acontecendo, acabou de surgir. Beleza? Cansaram de entender a introdução. Aí a gente vai aqui, é aqui que o negócio começa a mudar, minha gente. É aqui que o negócio começou a dar errado, no desenvolvimento. Por quê? Nesse desenvolvimento argumentativo, pitadão, pra vocês não esquecerem. No desenvolvimento do argumentativo, gente, acontece que não adianta simplesmente eu escrever o que tá da minha cabeça e colocar lá e desenvolver. Tipo, eu escutei uns dias aí uma matéria assim, vou falar aqui, que é o mesmo dado da matéria. Eu li lá numa revista que nos Estados Unidos são 90 mil pessoas infectadas, que já são 94, mas tudo bem. Eu li lá que são 94 mil pessoas já infectadas.
cuidado. Tirou a informação de algum lugar, cita da onde. Então, aí voltando o textinho. Conversando sobre o coronavírus que está acontecendo no mundo inteiro, de acordo com a matéria tal do jornal tal, ou de acordo com a professora Thaís, 94 mil pessoas estão infectadas. Vocês têm que citar de onde vocês tiraram a informação. A ajuda que o Enem principalmente dá para vocês, que é assim, não é nem ajuda, eu não posso chamar de ajuda porque é humilhante chamar de ajuda. Eles dão de bandeja, galera, para vocês, e muita gente não sabe. De bandeja. Vocês já viram que no texto do Enem tem sempre um textinho antes de você começar a redação de vocês? É lá que está toda a informação que você precisa para fazer isso aqui. Isso aqui acontece de um jeito muito fácil. Porque no texto que eles colocam lá antes da questão, de vocês começarem a fazer a redação, lá é da onde você tirou a informação. Então, quando você for citar, você cita o cara do texto. Se, sei lá, foi a professora, vixe, lá no texto tá, fonte Thaís. Então, quando vocês forem falar do que estava escrito naquele texto base lá em cima, você não tem que falar de acordo com a fonte, de acordo com a Thaís, de acordo com a autora, Vocês têm que falar da onde está vindo a informação, galera, no desenvolvimento. Peraí, tinha pergunta aqui. Isso! Exatamente. Tá vendo? A sintonia já aqui com a Luninha. Sintonia, que ela perguntou, eu já falei do próprio negócio. Gente, o texto de apoio, ele serve para isso. Por isso que eu falo, o Enem dá de bandeja. Ele pega assim, ó, e fala, toma, tira a nota. Ele dá de bandeja para vocês, gente. Então, assim, tira do material de apoio. É para isso que ele tá lá. Ai, mas, puta, tava falando de um assunto que eu não sei falar sobre. É para isso que existe o texto de apoio. Para você saber falar sobre o assunto. Porque o texto te dá um embasamento para você poder começar a desenvolver. Por quê? Porque lá embaixo, na conclusão, aí sim você vai poder dar sua opinião. Então, assim, para desenvolver o texto argumentativo, você tem que citar as fontes. Citem, gente. Usa o texto de base para escrever o texto de vocês. É para isso que ele está lá. Não é Ctrl+C, Ctrl+V, meu povo. Pelo amor de Deus. Porque senão não vai ter nota também. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. É ler, interpretar, fazer uma síntese do que está ali, desenvolver o assunto e trazer informação válida. Você tem que validar as informações que você colocar ali. Então você tem que citar. Beleza? E aí na conclusão, é o finalzinho do texto. É onde você vai fechar toda a ideia. Tudo que você falou que ia ter lá na sua introdução, ele tem que estar lá no desenvolvimento. E tudo que você falou lá no seu desenvolvimento, você vai poder pegar isso agora e falar assim, então, e por conta disso, pá. É isso, por causa disso. Aí vocês podem opinar, gente. Não, se eles quiserem que você tenha um posicionamento, que nem eu fiz com vocês, tem que ser a favor, tem que ser contra. Se eles fizerem isso, é questão de vocês lerem e fechar a conclusão de vocês de acordo com o que eles pediram. Então prestem atenção nisso também. No caso, eu estou já fazendo isso com vocês, porque para vocês saberem justamente fazer aquilo que vocês não sabem. Então assim, eu sei falar a favor. Você sabe falar contra? Não, eu sei falar a favor. Então, vai ter que aprender a falar contra, gente. Para isso serve toda essa chatice de vamos praticar, vamos escrever, vamos fazer,
vamos falar de novo, e de novo, e de novo, para vocês terem a prática de escrever e conseguirem falar até mesmo aquilo que vocês não entendem. E que muitas vezes está de bandeja no texto antes. Ok? Dificinho, galera. Foi muito assim... Eu fui muito dramática com vocês? Ou foi tranquilo? entrou numa boa, assim, sem muito tapa, sem muito soco. Eu preciso que vocês me deem informações, gente, porque senão não sei se eu preciso retomar, se eu preciso falar de novo, se eu não preciso. Se vocês quiserem, eu falo de novo do argumentativo, que eu acho que esse aqui deu pra pegar, deu pra entender toda essa baianice aqui, tá tranquilo pra vocês? Querem que fale de novo? Quer que eu pinte de mais cores? Eu posso pintar de mais cores, não tem problema. Então, gente, assim, ele é muito de boa, ele é muito tranquilo falar sobre a estrutura em si. Não é uma coisa tipo, ai, putz, não sei o quê. Essa hora já deve ter o material lá liberado no Google Salas, tá, gente? Então, já deve estar lá o que vocês vão ter que fazer. Não adianta tentar passar a perna em mim, viu? Porque vocês tentando passar a perna em mim, seus lindos, eu sei quem escreveu a favor do primeiro texto e eu sei quem tem que escrever contra no segundo, ok? Depois dessa, aliás, eu estou corrigindo as redações de vocês. Não achem que eu larguei mão, não. É que é muita coisa mesmo, tipo, preparar a aula e, querendo ou não, eu faço parte, né, do proletário e eu tô fazendo home office, então, assim, querendo ou não, eu também tenho que trabalhar, corrigir e montar a aula de vocês. Então, sejam pacientes, por favor, mas, assim, estou corrigindo. Eu tenho tudo anotado, quem fez um, quem fez outro, tá? Para o pessoal das salas 1 e 2, eu disse que dessa vez teria material e agora tem o material para vocês fazerem a atividade. E nas salas 3 e 4 tem também para vocês fazerem. Gente, depois que eu acabar aqui a live, entrem lá para dar uma olhadinha. Vai ter um tempo entre o final da minha live e o comecinho da live da Yasmin, que vai ser às 4 horas. Então entrem lá e deem uma olhada. A explicação tá super tranquila, tá super fácil. Sobre o material de apoio que eu coloquei lá para vocês. As salas 1 e 2, eu coloquei o mesmo material, tá, gente? Para vocês usarem, porque vocês não tinham um dos PDFs, vocês tinham recebido via WhatsApp. Agora eu coloquei todos os materiais lá juntos. Lá a gente tem também uma tabela de conectores, galera. Para o pessoal da sala 3 e 4 que ainda não viu essa informação. Os conectores, eles servem justamente para vocês linkarem durante o desenvolvimento como, tipo, mas nesse parágrafo como é que eu faço para ligar esse parágrafo no outro? Então lá tem os conectores e quais ações eles servem. Se é para dar uma ideia de adicionar, se é para dar uma ideia de conclusão, se é para... Usem esse material para fazer a redação de vocês, beleza? Gente, quem eu não receber a redação, eu vou mandar e-mail, tá? Fiquem tranquilos, eu estou anotando quem eu já vi que a redação tá lá, eu já sei, Quem eu não receber, eu vou avisar por e-mail que não recebi. Fiquem tranquilos, ninguém vai sair prejudicado, tá? Um outro assunto dentro aqui ainda, né, do dissertativo argumentativo, é que assim, a estrutura básica, tá, gente? É que no PDF tem isso detalhado, viu, galera? Mas assim, normalmente, é isso aqui, ó. A introdução tem que ter, o desenvolvimento tem que ter, a conclusão tem que ter. Um parágrafo, ele é
aproximadamente entendam por no mínimo, tá? Então, assim, não adianta querer passar as pernas, porque não dá, gente. É isso aqui, ó. É aproximadamente 5 linhas. Para mais, não para menos, tá? Então, assim, a redação de vocês tem que ter na conclusão, lá na introdução, um parágrafo, e na conclusão, um parágrafo. No desenvolvimento é diferente. No desenvolvimento, ele pode ter isso aqui, ó. Então, de novo, conclusão, introdução, um parágrafo só. Um só, gente. Desenvolvimento pode ter 1, 2 e até 3 parágrafos. Ou seja, aí eu tô falando que a gente não faz matemática, minha gente. Vamos fazer as continhas. Se eu disse para vocês que a introdução tem que ter um parágrafo, que são mais ou menos 5 linhas, então a gente tem que contar o quê? Que aqui vamos lá. A matemática que não foge de nós. Se eu disse para vocês que a introdução tem que vir aqui, ó, com 5 linhas, o desenvolvimento pode ir de 5 a 15 linhas. Lembrando que 5 linhas, um parágrafo, gente. Então, de 5 a 15 significa que é de 1 a 3 parágrafos. E a conclusão tem que ter 5 linhas também? Quantas linhas a gente tem aqui já, galera? Seguindo esse roteiro aqui para número de mais, no caso de 15, a gente tem 20